Luffy finalmente retorna e se prepara para enfrentar Imo e seu exército de gigantes demoníacos, mas dessa vez com a ajuda dos príncipes Loki e Hyruujin. Mas fala galera, eu aqui para falar do capítulo 1151 de One Piece, um capítulo que foi muito bom. Finalmente a gente viu o Luffy aparecendo depois de 7 capítulos em off, né, sem aparecer. Além que tivemos algumas informações bem interessantes sobre os gigantes, sobre Herald, até mesmo sobre o próprio Imo. Então, chega de enrolar, deixa o like importante, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de One Piece e bora pro capítulo. Falando agora um pouco sobre a história de capa da Yamato, a gente viu que ela realmente não acabou, coisa que é boa, porque realmente tem uma esperança de que ela pode melhorar, pode revelar mais coisas. Só que nessa a gente não viu algo nada demais, a gente viu a Yamato enfrentando o primo do Urashima, aquele lutador de sumô que o Luffy derrotou lá no começo de Wano, personagem qualquer coisa, super random, como foi essa capa. Porém, né, essa capa ter continuado foi uma notícia boa, pelo menos. O capítulo começa então com o Kashi tentando meio que parar o Dory e o Brock, que tá na sua versão demoníaca que a gente viu no capítulo passado, que estão agora indo até o Jaru para matá-lo e pegar Elbaf como seu reinado. E o Kashi tenta meio que apelar pro sentimentalismo, falou que o Jaru é alguém que o Dory e o Brock sempre respeitava, sempre admirou, porque ele é o guerreiro mais velho, vivo, ele é tipo uma lenda viva. Então eles querem que o Dory e o Brock pensem nisso e volte a retomar o controle. Porém, o Dory e o Brock não ligam para isso, eles ignoram essa frase do Kashi e fala que agora o Jaru é apenas um velho que tá todo quebrado e não serve para nada, e que eles irão dominar Elbaf, assim fazendo com que Elbaf vire um novo reinado de guerra e mostrar para o mundo onde só os fortes sobrevivem. E essa frase me remete muito ao Kaido, quando teve todo o flashback do Kaido, ele no passado, e quando ele chega até o ano, ele faz esse discurso, ele fala que quer fazer o mundo entrar em guerra, fazer com que as pessoas nobres, Tenryubito, reis, entrem em guerra, porque esses caras, eles não sabem o que é guerra, vivem na mordomia. Então Kaido queria colocar eles em guerra, para assim realmente mostrar pro mundo quem é os realmente fortes. Essa fase do Dory e do Brock me remete muito do Kaido, porque realmente foi a mesma coisa. Então foi bem interessante. E uma coisa que eu achei muito massa nesse capítulo, que eu esqueci de falar no capítulo passado, é que o Oda, ele revela como que os gigantes estão se transformando em demônios, mas e ele pega como meio que como base, referência, o jogo de tabuleiro Reverse. E para quem não sabe como funciona o jogo de tabuleiro ou não conhece as regras do tabuleiro de Reverse, é meio que duas peças, branca e preta, e meio que para vencer esse jogo, você precisa meio que cercar o inimigo, assim fazendo você meio que virar sua peça para sua cor correspondente, e quem tiver mais peças brancas ou pretas no tabuleiro. É bem simples esse jogo, também lembra um pouco de Go, porém a regra de Go e de Reverse são um pouco diferentes uma das outras. A da Reverse você meio que pega a peça do oponente para si, transformar ela em preta ou em branca, enquanto o Go ele meio que captura, você tira a peça do oponente da jogada, do tabuleiro. Então meio que os dois parecem ser iguais, porém tem regras diferentes. E eu achei bem interessante isso que eu falei, porque me lembrou muito o capítulo passado, mas esqueci de comentar aqui também, que era o Oda pode fazer tanto a guerra de Elbaf agora, ou também a guerra final, meio que se baseando um pouco com isso. Aí o Onas lembra também que a CP0, quando tava tendo toda aquela guerra de Onigashima, eles ficavam na salinha jogando esse jogo, e meio que aquilo representava o exército do Kaido e o exército dos samurais. E quando tinha aquelas reviravoltas de aliado virando inimigo, inimigo virando aliado, eles viravam a peça um pro outro. Então, tipo, era bem interessante essa sacada. E a guerra final pode ser isso quase. Porque o Iba consegue transformar as pessoas em seus aliados, em demônios pretos e tudo mais. E o Luffy, ele meio que conseguir quebrar isso. Ele conseguir fazer que a pessoa volte. Então a guerra final meio que seria quem consegue conquistar mais gente. O governo mundial vai conquistar o povo pela força, né, pela dominação, ou o Luffy conseguir conquistar as pessoas pela liberdade. Então vai ser bem interessante se o Oda usar como referência esse jogo. Claro que não 100%, mas usar uma coisa ou outra ia ser interessante. Eu só não quero que o Oda faça com que
as pessoas virem Nika. Porque tem aquilo, a gente viu o Imo fazer as pessoas virarem demônio com seu poder e tudo mais. O que aconteceu com a Bonnie lá em Egghead, dela virando Nika por conta do seu poder. Aí as pessoas começaram a especular que o Luffy talvez consiga, no futuro, com seu poder, transformar todo mundo em Nika. Com seu poder, tipo o Naruto fez na guerra lá, com o manto da Kurama, com as pessoas. Eu acho que o Oda não vai fazer isso. Eu espero que não, porque realmente é uma coisa que não iria ficar muito bom, não iria me agradar muito. Nisso, os gigantes então começam a recuar, porque viram que realmente não tem o que eles fazerem, eles não vão conseguir derrotar o Dory ou o Brock ou o resto dos gigantes que viraram demônios. Além que eles descobrem que o Gaban foi derrotado, então eles perdem mais ainda a esperança. E uma coisa que mostrou nesse capítulo bem legal é que mostrou como funciona um pouco o poder do Kiringan. Mostra como que funciona aquele Nightmare Hole do sonho, aquele buraco dos pesadelos, onde saem aqueles monstros. Porque os gigantes começam a falar dos demônios, começam a falar dos gigantes demônios. E as crianças que estão dormindo por conta do hack do rei ainda continuam escutando as coisas. Então, quando ela escuta demônio, ela começa a pensar nos demônios. E nisso a gente vê demônio, então, saindo do buraco do pesadelo e meio que saindo um exército de demônio. Então, realmente, velho, é como eu falei, essa habilidade, eu acho muito roubada essa habilidade. Porque não tem só isso, porque quando aparece, por exemplo, alguns monstros derrotados, o Kiringan, ele toca uma trombeta que faz com que esses monstros derrotados ressurjam, renasçam novamente, meio que ressuscitem. E realmente, véi, é um poder que eu acho tão absurdo, porque literalmente essa pessoa tem um exército de um homem só. É um exército imortal, porque os gigantes, esses monstros de pesadelo gigante, eles são enormes. Alguns do tamanho do Wars, basicamente, são fortes a ponto de destruir navios gigantes, a ponto de derrotar alguns gigantes. Eles são imortais, então, tipo, esse poder isoladamente, ele é muito poderoso. Se você só, claro que pra derrotar isso, deve ter aquilo de derrotar o Kiringan pra assim tudo isso sumir, obviamente. Mas se o Kiringan, por exemplo, fosse um cara nível Yonkou pra cima, o cara fosse muito forte, eu realmente acho que o cara seria, sei lá, top 1, top 2 do verso. Nisso, então, finalmente a gente vê a verdadeira forma do Kiringan. Ele entra na sua forma híbrida, ele fica meio que um centauro, com a parte de cima humana, enquanto a parte de baixo, cavalo, meio que Kirin, né, no caso. E, rapaz, o cara é charmoso, o cara é bem charmoso. Porém, uma coisa que eu acho estranho, porque aquela primeira forma que a gente viu, literalmente, ela também é uma híbrida, porque ele tá com a parte de baixo humana e a parte de cima Kirin. Então deve ser meio que aquele caso de ter duas transformações, duas formas híbridas. Coisa que as pessoas acham muito estranha atualmente, porque o Oda, desde que começou a mostrar Zoans, ele meio que segue um padrão de Zoan, que é mostrar a Zoan virando meio humano, que a pessoa virar meio que o animal humanoide. É isso, meio que padrão. E quando ele mostra algo diferente daquilo, as pessoas meio que estranham. O King, por exemplo, o King conseguia transformar os braços dele só em asas de Pteranodonte, coisa que o Marco também faz, que é transformar só uma parte do corpo na sua parte Zoan. E isso também conta como coisa híbrida. O Kiringan, no caso, ele talvez tenha a mesma coisa do Kaido, de ter duas formas híbridas, que é a forma centauro dele, que ele mostrou agora, e aquela forma mais normal, com a cabeça de Kirin e o corpo normal. Então é algo bem interessante, porque o Kaido também tinha uma dessas, que seria ele a sua forma dragão normal e aquela forma dele dragão bêbado, que ele fica mais bombado, mais animalesco. E eu percebo que o Oda, ele meio que começou a colocar muitos personagens centauros, centauro que eu falo no animal, mas meio que o conceito de centauro. Meio que muitos personagens centauros na obra, porque em um ano a gente viu o Jack, a forma híbrida dele é um centauro. A Black Maria também, a forma híbrida dela é como se fosse uma centauro, né? Que é a parte de cima humano e a parte de baixo a aranha. No Juro, ele é um centauro de fato, um centauro, né? Dessa vez, porque ele tem aquele corpo do cavalo esquelético. Então é bem interessante. Pô, é uma forma híbrida diferenciada, legalzinha até. Aqui ele repete com Kiringan. Uma coisa que a gente vê bem interessante no Kiringan em si, na sua aparência, é que ele possui dentes afiados. Então nisso começou a rolar toda uma teoria de que ele possa ser um tritão. E rapaz, eu não sei, tipo, pô, ele ser um tritão e ser um... O que é aquilo? O Kiringan.
ele é um dragão celestial. Ele possui aquele sobrenome Sun, né, que todo dragão celestial tem. No caso dele é o Sun Kiringa. A gente tem, né, o Sun Figurland Garlic, o Sun Shumpert, que é o, no caso, o Somers. Então tem o Sun Jay Garcia. Então todo mundo que tem Sun no coisa é um Terubito. E a gente vê que o Kiringa, ele tem isso. Então ele faz parte de uma família real de Terubito, de um dragão celestial. Coisa que a Gunko, por exemplo, a Gunko nunca foi mostrada com esse sobrenome, mostrando que talvez ela não seja uma Terubito, talvez ela seja só tenha sido convocada para ser uma Cavaleira Sagrada, mas Terubito não é. Então você olhar assim e ver um Tritão sendo dragão celestial, talvez seja bem difícil. Eu não sei se eu acharia que, eu não sei se realmente possa ser, porque até os Terubitos, eles têm preconceito com o Tritão, então eles vão ter preconceito com alguém do mesmo lugar que ele. É meio estranho. Porém, o Kiringa, ele me lembra muito, por exemplo, a Dellinger. A Dellinger que a gente viu lá em Dressrosa, ele era bem normal, né? O Dellinger, no caso, era bem normal. Porém, a gente descobre depois que ele meio que tinha sangue de peixe lutador. Aí, aí tinha, né, as barbatanas e tudo mais. Então, meio que ele possa ser meio confuso de humano com algum peixe. O Jack também é assim, que ele não parece ser um tritão, mas ele tem os dentes afiados. Então talvez ele meio que seja um tritão, porém ele não revela que é um tritão, talvez. É a mesma coisa que ele, talvez, igual o Katakuri, não revela o rosto dele. Por isso que ele usa aquela forma de dragão de cabeça lá quando ele apareceu, porque ele tava Marijoa. Então ele chegou já com a cabeça transformada em forma híbrida, para se as pessoas não verem que ele tem dentes de tritão, ele meio que se esconde disso. Faria sentido, faria sentido. Aí sim, talvez faça sentido ele ser um tritão. Só uma coisa que eu quero comentar aqui é que eu achei bem engraçado meio que tanto o Kiringa como o Somers nesse capítulo. O Kiringa, ele nessa cena que mostra a apresentação dele, ele fala que como que o Imo tá aqui, ele vai com tudo agora, vai lutar sério e tudo mais. E isso eu achei engraçado porque realmente parece que o chefe chegou, a gente tem que mostrar serviço. E eles realmente agora vão começar a ir com tudo. Porque quando eles chegaram, Kirin e os Somers, eles literalmente estavam meio que de boa. Eles estavam fazendo tudo de corpo mole. O Kiringa, se você ver ele toda a aparição do Kiringa, desde que ele apareceu, o cara parecia que tava com um cara de sono. Ele não queria fazer nada. Ele só aparecia, falava normal, andava, ia ali, queimava, né, a biblioteca, derrotou um gigante facilmente. Ele literalmente não se esforçava pra nada. É a mesma coisa com o Somers. Ele não se esforçava pra nada. Aí chega o Imo, aí os dois libera tudo. Vira a forma híbrida, derrota tudo, sai correndo, derrota gigante, ativa o poder máximo. O Somers sai correndo, se recupera rápido, porque ele tava derrotado, né? Então, né, se viu que o chefe chegou, vamos ter que levantar, nem que seja na base do ódio. Então o Somers levanta, se recupera mesmo todo doendo. Então, velho, achei bem engraçado ele se esforçando pra mostrar serviço pro Imo. O capítulo então muda, a gente vê os 5 buchos de palha meio que olhando toda a situação de Elbaf, comentou fora de controle. E rapaz, o Oda ele quer que eu crie ranço do Jinbe. E era um personagem que eu gostava tanto, mas a cada aparição dele em Elbaf tá me dando uma raiva. Já faz 5 capítulos que eles aparecem e pra falar coisas desnecessárias, tipo, não precisa aparecer. E o pior de tudo, tipo, o que dá mais raiva nessa situação é nem eles serem presos. O que dá mais raiva nessa situação é deles não quererem sair. Literalmente, eles não estão nem se esforçando pra sair. Tipo, fui pego, vou ficar parado aqui. Quem me salvar, me salvou. Quem não me salvar, vai ficar aqui ainda. Se depender deles pra salvar Elbaf, acabou. Acabou aquele reinado, acabou, porque eles servem pra nada. Se Elbaf acabar e eu não pegar ranço do Jinbe, vai ser lucro, porque o Oda tá se esforçando. Porém, eu não acho que esse núcleo dos inúteis foi tão ruim assim nesse capítulo, porque a gente viu o Sop tentando dialogar com Dory e com Brog, porque ele viu que os dois estão naquela forma demoníaca, que não possui honra nenhuma, porque eles não estão agindo como agia antigamente, fazendo que o Sop admirasse ele, meio que o Sop tá perdendo a esperança neles e tá meio que tentando buscar a mesma coisa que o Kashi tentou fazer com eles. Então, uma coisa que veio na minha cabeça foi que o Oda pode muito bem fazer com que o Sop seja o responsável por trazer os gigantes de volta, e não o Luffy. Ia ser muito bom.
Essa até que melhor, assim, daria um destaque muito bom pro Usopp. Porque, tipo, o Usopp tem toda a conexão com o Elbaf. O Usopp, ele realmente liga bastante para a opinião dos gigantes. Foi o gigante que deram o pontapé inicial pro Usopp seguir o sonho dele. Então tem uma importância muito grande nisso. E a gente vê, por exemplo, que o Dome Reverse do Imo, como ele funciona? O Dome Reverse do Imo parece que ele floresce o instinto primitivo, né? O instinto primário dos gigantes, que é aquele do gigante ancestral, que só pensava em guerrear, só pensava em lutar e tudo mais. E se o Usopp chegasse e fizesse um grande discurso falando pros gigantes como que é viver com honra, como que é fazer as coisas sem guerrear, assim, sem ser essas formas de monstro, e fazer com que os gigantes voltem a si, ia ser muito bom, porque literalmente o Usopp virou um herói perante os gigantes. Literalmente o Usopp iria virar quase uma divindade, como se fosse um Nika da vida. Os gigantes podiam até ver o Usopp como Nika, por exemplo. Então, o Usopp ele pode ser talvez esse catalisador para trazer os gigantes de volta, né? Tirar eles do Dome Reverse, no lugar do Luffy, não ser o Luffy a fazer isso, e ele ser conhecido como um grande herói de Elbaf. Ia ser muito legal. Eu espero que o Oda realmente faça isso para dar o destaque pro Usopp. Nisso a gente vê então o Imo conversando um pouco com os Cavaleiros Sagrados, e aqui a gente teve uma parte bem interessante, porque o Imo ele revela, falando que se o Harold não tivesse falhado no passado, Elbaf já seria domínio do Imo. E aqui, velho, eu cravei isso capítulo passado. Eu falei que Harold possivelmente tenha caído no Dome Reverse do Imo, e isso fez com que o Loki tenha que lutar com o pai dele junto com o Jaru, e teve que matar o pai dele. E nisso o Jaru tomou aquele golpe na cabeça, né, com a espadada do Harold e tudo mais, esqueceu do que aconteceu. Então, tipo, deu muito a crer nisso nesse capítulo agora. Realmente parece que concretizou. Porque eu falei que o Harold, ele tava com meio que uma capa que parecia muito asa de demônio. Tem a parte dos chifres também, que ele arranca e tudo mais. Ele tenta meio que esconder isso, talvez, porque o Harold é um personagem muito misterioso. Meio que o Oda, no começo, tentou fazer muito ele ser um grande herói, um grande bom samaritano dos gigantes, né? Os gigantes falando que ele é o maior rei de Elbaf, falando que ele era muito benéfico para Elbaf, queria fazer comércio, tudo para Elbaf. Porém, aos poucos, o Oda foi jogando umas informações meio que suspeitas. Meio quando o Shamrock chegou, por exemplo, meio que comentaram se ele iria visitar o túmulo do Harold. O Somers, quando chegou, falou um pouco também do Harold. Meio que eles falam um pouco do Harold como se o Harold fosse meio que íntimo dos governo mundial, mostrando que ele pode meio que fazer alguma sujeira por debaixo dos panos, como se fosse meio que uma mãe Carmel da vida, que trabalhava meio que pros gigantes, né, como alguém benéfica, como alguém que cuidava dos órfãos, mas nas escondidas ela vendia crianças pro governo. Então realmente ficava aquela pulga atrás da orelha por conta do Harold, se ele é bom ou não. E nesse capítulo meio que possa ter mostrado que ele meio que pode ser ruim. Mas o pior é que talvez ele não seja ruim de propósito, meio que talvez ele tenha pedido pro Loki matar ele. E talvez a gente até veja que o Loki tá até hoje se culpa, meio que o Loki sofre um remorso grande, grande no coração dele. Então o Oda pode fazer um drama muito bom com a história do Harold, do Hairuji, do Loki. Então realmente o Oda tem tudo para fazer uma grande história com eles. O capítulo então, ele volta alguns minutos antes. A gente vê o Gaban e o Chopper caindo do Reino do Sol até o submundo. E aqui tem uma cena aqui bem engraçada, que o Chopper, para alcançar o Gaban, começa a correr no ar, igualzinho um Luffy Gear 5. Então foi meio que bem engraçada essa cena. E ele usa o Guard Point para salvar o Gaban. E nisso, quando o Chopper cai, a gente vê finalmente o Luffy, Zoro, Sanji, Hairodin, Loki, todos eles, finalmente, depois de muitos capítulos, 7 capítulos, sem ver esses personagens, sem ver nada sobre eles finalmente aparecem. E o Luffy, ele sente o Chopper chegando, ele sente o Chopper caindo no submundo e avisa pros outros. Porém, tanto o Zoro, o Sanji e até mesmo o próprio Luffy meio que questiona como é que o Luffy sabia que era o Chopper que caiu, sendo que tava, tipo, muito longe.
E o Sanji e o Zoro tentaram, usaram no caso, né, o hack da observação e viram que tinha alguém, sentiram alguém, mas não sabia especificar quem era de fato. Não, mas o Luffy, ele falou com certeza que era o Chopper. E aqui talvez seja o primeiro indício do Luffy usando a voz de todas as coisas. Ele já usou outras vezes, mas sem perceber, e talvez o Luffy aprenda a dominar essa técnica de ouvir todas as coisas em Elbaf, e ele use essa habilidade junto com o hack da observação, meio que amplificando o hack da observação, assim fazendo com que ele consiga saber quem é a pessoa específica, independente do lugar onde ele esteja. Isso é fazer com que o Luffy ficasse até que bem roubado no uso do hack da observação, porque ele ficaria meio que onisciente no lugar. Uma coisa que a gente pode dar como exemplo é o Enel. O Enel, ele usava sua fruta da eletricidade para amplificar o seu hack da observação, e isso fazia com que ele escutasse as pessoas, independente de onde ele esteja, em que local da ilha ele esteja, ele conseguia escutar e saber quem era. Então meio que o Luffy ia virar meio que o Enel da vida, assim, então bem interessante isso. E a coisa que a gente vê é que essa habilidade, ela já existe, né, no caso, obviamente, porém, ela não é muito explorada. É tipo as armas ancestral, ela tipo, é um conceito que já existe no mundo de One Piece, porém o Oda vai trabalhando aos poucos. E a habilidade de ouvir todas as coisas, a gente vê que é bem rara ela, porque é muita pouca gente que tem. É tipo quem é o Luffy, o Momonosuke que tem, e a Purin, atualmente no caso, porque também tem o Roger, o Oden que também tem, mas já morreram no caso, mas atualmente é só esses três. A Purin, no caso, ela tem porque a tribo dos três olhos, quando desperta o terceiro olho, ativa esse poder. Então a Purin, ela extensivamente vai ter também essa técnica. Tanto que o Barba Negra capturou ela por conta disso. Então é bem interessante essa habilidade. Nisso, enquanto o Luffy vai atrás, né, vai buscar o Chopper, junto com o resto do pessoal, o Loki recebe uma ligação da Moza. Então isso é até que bem engraçado, porque quando ele vê que é a Moza, ele começa a falar bem baixinho, porque ele não quer que descubram que ele tem um amigo. E na ligação, a Moza meio que revela que não vai conseguir falar com o Loki por um tempo, que lá vai ser a última conversa entre os dois. E o Loki começa a ficar preocupado, começa a se perguntar se ela tá bem, se ela ou ele também, porque a gente não sabe o gênero desse personagem, a gente não sabe se é homem, se é mulher. E Moza, no caso, quando se fala de Moza, Moza é meio que uma brincadeira com a palavra japonês que significa algo peludo ou com muito cabelo. E é por isso que o Dendemushi, por exemplo, possui aquele formato. Primeiramente, aquele talvez nem seja o formato da Moza, né? A Moza talvez nem seja alguém peluda, mas aquele caracol possui aquele pelagem porque ele é um caracol especial, um Dendemushi especial para resistir ao gelo. E é por isso que o Loki chama ele ou ela de Moza por conta do caracol em si. Então é um personagem misterioso, a gente não sabe quem é de fato ele. Porém, o Loki pergunta se aquela pessoa ou aquele trauma, porque quando eles tiveram a primeira conversa, lá no, bem no começo de Elbaf, o Loki revela que o Moza, ou a Moza, teve um trauma, passou por um trauma que abalava muito ele. E o Loki aqui meio que confirma isso, né? Meio que fala de novo se aquele trauma voltou e tudo mais. Porém, ele não fala, a Moza não fala o que aconteceu com ela. E antes que o Loki possa saber alguma coisa, a localização, alguma coisa, a Moza desliga. E acaba ali. O Loki fica preocupado, a Guild olha pro Loki, ela até fica surpresa, porque o Loki meio que se preocupa com outra pessoa, além dele mesmo, mostrando que ele meio que se preocupa com outra pessoa, tem sentimento, ela fica surpresa por conta disso. Aí é aquilo, velho, tipo, a gente pensa, quem pode ser a Moza? Ou Moza, né? Não sei nem como, não sei como chamar. E uma coisa que eu vejo é, será que é um personagem novo ou um personagem que a gente já conhece? Eu chutaria que é alguém que a gente já conhece. Eu acho que é alguém que a gente já conhece, já viu esse Moza. E deve ser alguém muito inesperado. Eu iria chutar o Uruji, mas eu acho que pela conversa não deve ser o Uruji. Eu acho que não é o Uruji. E o meu maior chute de quem pode ser o moço e tudo mais, o meu maior palpite é que seja um Teribito. Eu acho que essa pessoa tá lá em Marijua, agora. Aí tu me pergunta, por que o Loki teria amizade com o Teribito, se ele odeia os Teribito? É por isso que ele recusou, né, os Cavaleiros Sagrados e tudo mais. Eu acho que ele não sabe que o Moza é um Teribito.
acho que os dois meio que conversam às cegas, um pelo outro. Eles que não mostram, como posso falar, eles não falam coisas pessoais dele nem nada. Eles só se ajudam, a conversa, só bota o papo em dia. Mas eu acho que ele não sabe que ele é um Tenryubito. E como eu acho que ele pode ser um Tenryubito? Bem, capítulo retrasado, se você se lembra, o Imo, ele revela que Marijoa está em chamas, que Marijoa está sendo atacada no exato momento. E Moza, quando liga, fala que vai ficar ocupada, que não vai poder falar com o Loki e tudo mais, meio que no mesmo instante. Então é meio que coincidência demais isso tá acontecendo. E outra prova que pode colocar isso em prática, que pode dar mais credibilidade à teoria, é que esse suposto trauma que o Moza tem, que o Loki não fala sobre o que é, seja por conta do ataque dos revolucionários quando foram resgatar o Kuma. Se você se lembra, lá no Reverie, os revolucionários atacaram Marijoa, né? O Morlin, o Lindbergh, o Sabo lutaram contra os almirantes, lutaram contra várias coisas. Para pegar o Kuma, teve todo um ataque em geral lá. E talvez o Moura tenha presenciado esse ataque, tenha ficado com trauma de morrer e tudo mais. E nessa parte, quando o Loki fala assim, o trauma voltou, aquele cara voltou, seja alguém de fato, e aquilo, as supostas pessoas que podem estar atacando Marijoa é os revolucionários, ou Barba Negra. E se for os revolucionários, ver eles atacando de novo, agora com o Drago, com todo mundo atacando com tudo, realmente pode ser isso. E eu acho que seria bem interessante o Oda fazer com que o Moza seja um Tryubito, porque primeiramente, ele quer fazer meio que a gente sinta alguma coisa pelo Moza, né? Sinta talvez uma empatia, mostrando que é alguém que sofre um pouco, alguém que é meio inseguro, alguém que tem medo constantemente de alguma coisa, fazendo com que a gente meio que pegue alguma afinidade com esse personagem, para quando revelar que é um Tenryubito, alguém que para nós era para ser uma raça escrúpula, uma raça que não devia existir, que mata as pessoas e tudo mais, faz várias coisas, que são pessoas péssimas. E ver quem a gente meio que. Aquele personagem que a gente estava gostando, né? O Tenryubito, meio que pode fazer com que a gente fique numa dualidade naquele momento. E não só isso, como eu acharia bem interessante se o Oda ele fazesse com que a gente visse os revolucionários como vilões, a partir da perspectiva de outra pessoa. Ia ser bom, porque a gente vê, por exemplo, as pessoas passando sufoco, né, sofrendo nas mãos dos Tenryubito, a gente vê que o Tenryubito é vilão, o governo é vilão, e são, né, óbvio, mas pela perspectiva das pessoas. Porém, ver alguém na perspectiva meio que do governo Tenryubito ou de reis, vendo como que os revolucionários, no caso, ver como eles são vilões, ia ser interessante. Continuando, após o telefonema da moça com o Loki, o Luffy então retorna junto com o Chopper e o Gaban. E aqui a gente teve todo, né, uma cena bem engraçada. E aqui a gente teve toda uma cena, né, de apresentação, no caso, porque o Luffy finalmente descobre que o Gaban é o Gaban, porque o Luffy antes só conhecia ele como Yasan, no caso, que era só um velho qualquer. Porém que o Luffy descobre que o Gaban, né, fazia parte do navio do Rei dos Pirata, que era que era supostamente o número 3, que era pareado com a força, né, que era as asas do rei, que era de igual para igual com o Rayleigh. Então o Luffy fica bastante surpreso, o Zoro fica surpreso, descobre por que ele era tão forte. E aqui tivemos uma cena muito engraçada, porque o Hyruujin, ele fala todo, né, todo o histórico do Gaban no Roger, né, do bando do Roger, e ele fala que supostamente o Gaban seria o número 3, em questão de força, seria o terceiro lugar. E o Gaban, naquela hora, ele meio que à beira da morte, ele usa o seu último resquício de força para falar que ele seria o segundo, que ele na verdade era o segundo, na verdade era o segundo mais forte. Então, tipo, essa cena eu achei bem engraçada, porque aquilo faz paralelo com o Zoro, com o Sanji, aquela rivalidade, mostrando que no bando do Roger, tinha essa rivalidade também. E essa cena lembrou muito quando o Zoro, lá em um ano, tava todo quebrado após segurar o Hakai, e meio que o Sanji fala que agora ele é inútil e não serve pra nada, que agora ele tem a força de 10 homens. Aí o Zoro acorda só pra falar que tem a força de 2.000 homens. E, tipo, é um paralelo bem engraçado que o Oda fez aqui. Nisso então a gente viu aquele hack do rei emanado pelo Imo, capítulo passado, chegando até o submundo, até eles, mostrando quão grande foi a amplitude
virtude desse hack. Quando eu falei que o hack do Imo era supostamente o segundo mais forte, eu acho que em comparação a Joy Boy, eu acho que realmente acho que ele superou. Porque Elbaf, em comparação a Egghead, em tamanho, é muito maior, Elbaf no caso. E ter chegado até o submundo, porque do submundo até o Reino do Sol é muita distância. Realmente é um feito muito grande de hack. E aqui, véi, geral sente esse hack do Imo, treme na base, né? O Zoro, o Sanji, Hairudin, o Loki também vê que aquele hack é monstruoso e eles veem que não tem jeito. O Hairudin já ordena que eles vão lá pra cima pro Reino do Sol. O Luffy já entende a situação, também vai se preparar para lutar. E o Loki, vendo que aquele hack, aquela pessoa que tá lá em cima causando problema, é alguém muito forte, eles sabem que eles vão precisar da ajuda do Loki. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre o capítulo, teorizar um pouquinho. Uma coisa que eu achei bem interessante nessa cena que o Imo usa o hack do rei, eles sentem o hack do rei do Imo, é que o Gaban, quando ele sente o hack do rei, ele parece que reconhece o hack do rei. Parece que ele sabe de quem é. Então você pensa, será que o Gaban conhece o Imo? E se conhece, o lugar mais provável que eles devem ter se conhecido seja em God Valley. Então será que o Imo, ele foi até God Valley lutar naquele dia que aconteceu em específico? Porque se vocês se lembram, quando mostra meio que God Valley antes de sumir, tem um grande hack do rei emanando. Claro, a gente pode pensar, porque lá tinha um Roger, lá tinha um Rox, lá tinha um Garp, que tinha hack do rei. Então ser eles podia acontecer, porém vai que aquele hack do rei em específico era de Imo. Vai que Imo queria dizimar todos os piratas dali, porque lá tinha os piores piratas, né? Lá tinha os piratas mais fortes, então seria uma grande chance de dizimar esses piratas. Então vai que Imo foi lá pessoalmente fazer isso, e nisso, né, não deu certo no caso, porque eles fugiram, a maioria, né? Porém, vai que o Rox, o Shebeck, ficou para enfrentar o Imo. É por isso que a ilha sumiu, eles sumiram e não se tem nada sobre os dois. É uma teoria bem interessante, realmente. E assim, que nem eu falo, velho. O God Valley tem que aparecer em algum momento. O Oda não pode deixar em aberto ou entre linhas com pequenos flashbacks com o que aconteceu em God Valley. Ou o Oda faz algum filme, né, Toei faça um filme canônico sobre o God Valley, ou o Oda realmente faça um flashback inteiro só pra God Valley, o que aconteceu lá mesmo, pela perspectiva do Gaban, perspectiva de alguém mesmo, do que aconteceu de fato lá, porque vai ser bom. Eu acho que o Oda vai fazer isso quando apresentar um Shebeck. Quando o Shebeck realmente for apresentado, vai ter todo um flashback contando a história dele, ele recrutando a galera e os Hawks sendo criados até a parte de God Valley. Aí sim, lá deve mostrar tudo o que aconteceu. Mas até lá, velho, fica aquela curiosidade. E bom, agora é esperar, né, pro próximo capítulo, ver o Luffy finalmente enfrentando o Imo. Porém, vamos ter que esperar 2 semanas para isso, porque agora vamos ter pausa nesse capítulo. Então é bem triste, mas ao todo foi um bom capítulo. Realmente foi bem legal esse capítulo. Outra vez aqui uns 3 capítulos seguidos muito bons, só bomba atrás de bomba. Claro, o meio que o cliffhanger desse capítulo aqui não chega aos pés do que foi dos capítulos passados, 2 últimos capítulos passados, porém esse aqui ainda foi muito bom, porque deixa aquele ganchinho pra finalmente a guerra vai acontecer, a treta vai acontecer, mas como um todo foi um excelente capítulo. Mas eu quero de vocês, o que acharam do capítulo 1151 de One Piece? Comenta aqui embaixo, mas o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça, se você gostou é importante, de se inscrever no canal se vai estar me ajudando, e ative o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado, e até a próxima.